Queridos, queridas, veja você, se não tivéssemos ênfase no primeiro ponto de vista que eu trouxe na questão do Enem. Olha o quanta coisa ainda é preservada da nossa primeira capital, a capital de Goiás, a cidade de Goiás, também conhecida popularmente como Goiás Velho, mas é só coloquial esse termo, tá? Aqui para nós, o correto vai ser abordarmos como cidade de Goiás. Construída ainda no século XVIII, traz traços da colonização portuguesa, o calçamento das ruas feito por escravos. Percebam, toda uma arquitetura, então, que lembra outras cidades do mesmo período aqui no Brasil e em outros lugares que também foram colonizados pelos europeus, como, por exemplo, em regiões como Cusco, no Peru, regiões como, por exemplo, cidades como Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. São lugares como esses a gente percebe essa forte tendência da colonização europeia e aqui para nós a valorização da colonização portuguesa. Ao podermos visitar igrejas, museus, nós vamos ver uma grande valorização também das artes plásticas, das esculturas, tanto no sentido mais catolicizante, catequizante, mas sempre enaltecendo o tipo físico europeu. Mas olha de longe, observa aqui comigo, atrás aqui do Rio Vermelho, com mais ênfase nessa foto aqui, eu tenho a Serra Dourada, a bela Serra Dourada, sobretudo quando o sol reflete aqui. É um aspecto geográfico que limita o crescimento da cidade. E nós estamos falando do aniversário de Goiânia, uma cidade que vai ser inaugurada no século XX, em plena ênfase do modernismo no Brasil, da industrialização, e a cidade de Goiás já não comportava mais esse aspecto urbanizante, esse aspecto da tecnologia, esse aspecto da indústria. E não se fazia muita questão que comportasse também. Aqui formou-se uma sociedade extremamente tradicional. Assim são, muito bairistas até hoje, até na forma de nos receber, né, nos alimentos, as iguarias da culinária, enfim. Tornou-se interessante pensar num projeto mais moderno para uma nova capital. Até mesmo a gente tem que pensar em demandas políticas da época. E nesse sentido, nós assistimos então, em 24 de outubro de 1933, o lançamento da pedra fundamental de Goiânia, o início das obras, o início das construções, pelo então governador Pedro Ludovico Teixeira, muito alinhado com o presidente Getúlio Vargas, e que tinha grandes propósitos no sentido, então, de trazer a urbanização para o sertão do Brasil, para integrar o Brasil, unir, modernizar o Brasil. E Goiânia vai ser também pensada como um forte patamar para a construção da futura capital federal, Brasília, inaugurada em 1960, fazendo parte, então, de toda essa proposta de uma modernização do interior, do sertão do Brasil. E, por falar em modernização, aqui eu vejo o início da construção de Goiânia, com ênfase na Avenida Anhanguera. A Avenida Anhanguera aqui hoje, você com certeza já esteve por aqui, talvez até tenha se transportado no eixo Anhanguera, os ônibus novos, né, que foram colocados aí recentemente. E ao centro, nós vemos uma estátua que homenageia, então, o Bandeirante. Isso aqui era chamado de Praça do Bandeirante, ainda é uma referência como praça. É o encontro da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás, nomes indígenas. E por que Anhanguera? É um termo indígena que se refere ao Diabo Velho, apelido pejorativo, quase que um desabafo dos indígenas no sentido de mostrar o quão mal ele teria sido para as tribos daqui. E apesar dessa maldade, apesar do genocídio cometido contra indígenas em favor da escravização destes e da própria questão do desbravamento do sertão, é um símbolo, é um monumento da nossa história.
é um dos pontos de partida para a gente pensar o surgimento das nossas cidades. Daí a importância de se manter aqui a figura do Anhanguera, ainda que ele represente um traço triste do que nos aconteceu. E assim ainda temos o Grande Hotel, com a sua fachada em estilo Art Deco preservada. Art Deco é um termo francês, tá? Se refere a um estilo arquitetônico trazido no início do século XX para cá e com uma forte influência do próprio governador Pedro Ludovico Teixeira. E era muito estudado, viajado, refinado, de vocabulário amplo, de bom trato diplomático. E ele trouxe essa influência, né, de prédios franceses. E veja você que eles não são de porte alto, né? Muitas curvas. Da mesma forma, o Colégio Liceu, maravilhoso Colégio Liceu, que também representa a educação pública do estado de Goiás, né? Vemos isso também no próprio palácio, que seria a residência do Pedro Ludovico Teixeira. Hoje é museu, vá visitar, é só entrar, tá? Você vai ser bem recebido, bem recebida, você vai então ter acesso a móveis, louças, cristais da primeira-dama, como eles eram originalmente, ok? Você vai perceber também aqui uma matéria de jornal do Batismo Cultural de Goiânia. O que é isso? É a inauguração da cidade, quando então, em 1942, Pedro Ludovico Teixeira inaugurou a cidade. Agora a gente pode começar a chamar tudo isso aqui de capital, né? Estamos então celebrando agora 80 anos desse evento. E aqui você percebe um alinhamento muito grande da figura elegante do Pedro Ludovico Teixeira com a figura do presidente Vargas, tá? Em que a gente pode perceber essa forte tendência, então, do que eu chamei de modernização do sertão, também conhecida como Marcha para o Oeste, em que Vargas, então, visava promover a integração econômica populacional das áreas despovoadas do centro-oeste e norte do Brasil, cabendo aí uma forte tendência também à modernização. Queridos, queridas, por hoje é só. Muito obrigada. Assim finalizamos a nossa aula de História aqui no Goiás BNenem. Grande beijo. Tchau, tchau.